Estou em Brasília e cheguei agora do aeroporto, vim para cá, em frente ao Congresso Nacional, para conversar um pouco com vocês sobre o que nos espera a partir de amanhã aqui no Congresso, né? Amanhã, 1º de agosto, nós retomamos os trabalhos. Houve um pequeno recesso de 2 semanas, alguns viajaram, descansaram, outros trabalharam. Foi o meu caso. Estou aqui de volta, exatamente para já no primeiro dia atuar no Congresso. Vamos falar um pouco sobre o que teremos que fazer, quais serão os temas desse início de agosto, né? Início de semestre, quais serão os principais problemas enfrentados pelo Congresso Nacional, mas vamos também colocar hoje as ações que foram desenvolvidas no dia e que estabelece esse confronto entre Operação Lava Jato versus Operação Vaza Jato. O que está ocorrendo no Brasil é esse confronto. Alguns estão sendo coadjuvantes da Operação Vaza Jato. E outros continuam defendendo intransigentemente, de forma implacável, a Operação Lava Jato. É o nosso caso. Hoje a Operação Lava Jato ressurgiu nas ruas. A Polícia Federal foi às ruas com mandato de busca e apreensão e mandato de prisão, numa demonstração que a Operação Lava Jato continua viva e forte e determinada a cumprir o seu papel, ir até as últimas consequências. E nós tivemos também esta movimentação com alguns se solidarizando a Glen, ou seja, coadjuvantes da Vaza Jato, não é? Vaza Jato. Eu considero a Vaza Jato o puxadinho da grande organização criminosa que é combatida pela Operação Lava Jato. Então, uma poderosíssima mesmo, organização criminosa que vem sendo desbaratada há 5 anos pela força-tarefa da Operação Lava Jato, obviamente com participação de Polícia Federal, Ministério Público e Justiça, com 285 condenações já consagradas, não é? Isso significando quase 3.000 anos de prisão, com mais de 3 bilhões de reais devolvidos aos cofres da Petrobras, e evidentemente ainda é muito pouco diante da grandeza do roubo que ocorreu no Brasil. E é por essa razão que aqueles que se fortaleceram roubando, aqueles que se fortaleceram financeiramente, economicamente, assaltando o Brasil, hoje operam com muita força também naquilo que nós já podemos chamar de Vaza Jato, a operação criminosa Vaza Jato, no sentido, com o objetivo evidente de destruir a Operação Lava Jato, restabelecendo a impunidade que fez tão mal ao Brasil nos últimos anos. Bem, então houve manifestações de apoio a Glenn Greenwald, houve também ações da Ordem dos Advogados do Brasil. A Polícia Federal continua atuando no inquérito que apura as responsabilidades pelos vazamentos criminosos. Portanto, as coisas continuam andando. Houve inicialmente uma pretensão de se libertar um dos presos e depois houve um recuo e ele continua preso. Bem, não há muita novidade hoje em relação a Vaza Jato. A novidade se deu em relação a Lava Jato, com prisão de doleiro, prisão de outros envolvidos, com uma investigação que revelou aí bilhões de desvios para o exterior, com o retorno na forma de propina. Bem, amanhã nós vamos recomeçar aqui. Eu olho à frente e vejo o Ministério da Justiça, deste lado o Ministério da Justiça. E ali está, certamente,
o epicentro desta crise que se desenhou com hackers invadindo celulares, porque ali está o ministro Sérgio Moro, que foi o alvo principal destes vazamentos. Portanto, é impossível olhar para aquele prédio sem fazer essa conjectura. O ministro Sérgio Moro continuará sob fogo cruzado, já que o Glenn Greenwald diz que não vai embora do Brasil, que vai ficar no Brasil, que vai continuar revelando conversas, ou seja, com as revelações da bisbilhotagem que patrocinaram a vida alheia, a vida de gente séria, gente que estava cumprindo o seu dever. E aqui do outro lado está o Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores será também um dos focos da atuação parlamentar de agosto. Vocês acompanharam hoje, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou via Itamaraty, obviamente, por intermédio do ministro das Relações Exteriores ao governo norte-americano, a tal consulta sobre a indicação do seu filho, Eduardo Bolsonaro, para a embaixada nos Estados Unidos. Nós não vamos discutir isso hoje, apenas estou focalizando o problema. Um juiz está dando 5 dias de prazo para que o presidente da República explique esta indicação. Eu não entendi ainda qual a razão desta solicitação, porque a indicação ainda não se oficializou, não há uma indicação oficial. O que há é a notícia da provável indicação, é a especulação da indicação, evidentemente com os favoráveis, os contrários se manifestando, mas ainda essa indicação terá que chegar ao Senado Federal, que vai sabatinar o indicado e vai deliberar na Comissão de Relações Exteriores inicialmente e depois no plenário do Senado Federal com o voto secreto. Este assunto, portanto, será um assunto de grande interesse da mídia nacional, porque é um fato inusitado, uma embaixada da maior importância, a Embaixada dos Estados Unidos, que sempre foi ocupada por luminares, por expoentes da diplomacia brasileira, como Joaquim Nabuco, Oswaldo Aranha e tantos outros, Rick Cooper, Sérgio Amaral, enfim, vários dos grandes diplomatas brasileiros, porque é o auge da carreira diplomática, O jovem chega aqui ao Itamaraty, se inscreve para um vestibular rigoroso, muito concorrido, uma disputa acirrada, muitos pretendentes. Há que se estudar muito, se preparar muito, depois começa uma longa carreira, de degrau em degrau, é nomeado para um país, depois para outro, e só no final da carreira, depois de grande experiência, é que se cogita a nomeação para a Embaixada Americana em Washington, Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, lá em Washington, e é exatamente por isso que despertou grande polêmica a notícia de que o presidente indicaria o seu filho, jovem deputado de 35 anos, o Eduardo Bolsonaro. Este assunto nós vamos discutir depois. Hoje apenas estamos apresentando como pauta, que estará na pauta, estará na ordem do dia aqui no Senado Federal. Bem, na próxima terça-feira, 7h30 da manhã, nós vamos tomar um café, são cerca de 15 senadores, eu participarei deste grupo, senadores novos, especialmente de primeiro mandato, para a discussão do que podemos fazer no Senado nesse segundo semestre para tornar mais intensa a atividade parlamentar, para que questões que não estão sendo deliberadas, que estão dormindo na gaveta, possam ser colocadas em debate e para deliberação. Bom, vamos começar. Quais são essas questões? Primeiramente, o foro privilegiado, o fim do foro privilegiado. É lá na Câmara, mas nós cogitamos com este grupo de senadores
de irmos ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para definir a data de votação do nosso projeto, que acaba com o foro privilegiado, que será um salto civilizatório, eu repito, um passo importantíssimo na direção de uma nova justiça, quando todos seremos iguais perante a lei, sim, porque acabaremos com esse pedestal, onde hoje são colocadas mais de 55 mil autoridades privilegiadas. Não há em lugar nenhum do mundo algo semelhante. Você pode afirmar que há na Espanha e em algum outro lugar o tal foro privilegiado, mas não com esse alcance. Porque aqui no Brasil, com a Constituinte de 88, o foro privilegiado ganhou asas e voou, né? E o foro privilegiado, ele tem várias instâncias, não é só o Supremo, não é só o Supremo. É foro privilegiado no Estado, o Tribunal de Justiça. Ao invés de juiz de primeira instância, as autoridades estaduais são levadas ao Tribunal de Justiça. Quando se trata de governador, é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Quando é secretário de Estado, é lá o Tribunal de Justiça. Então, é desta forma que se constituiu o foro privilegiado no Brasil em várias instâncias, né? Em vários degraus, até o Supremo Tribunal Federal, onde estão aquelas autoridades do âmbito federal. Então, são ministros do Supremo, ministros do STJ, são ministros do Tribunal de Contas, ministros de Estado, presidente da República, parlamentares federais, enfim. É assim que se constitui o foro privilegiado, alcançando mais de 55 mil autoridades no Brasil, e nós esperamos que ele esteja com os dias contados, porque agora em agosto há essa determinação, esse compromisso que é público de se colocar na pauta da Câmara dos Deputados. E quais são as outras questões? Vamos lá. Hoje ainda se noticiou mais um pedido de impeachment. Desta feita foi a deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, que protocolou aqui na mesa do Senado Federal mais um pedido de impeachment contra o presidente do Supremo, Dias Toffoli. Uma das razões é aquela conhecida, a mais recente, que o presidente do Supremo monocraticamente determinou a interrupção de investigações com base em informações sigilosas do COAF. E nós aprovamos no Congresso Nacional esse ano de 2019 uma legislação alterando e regulamentando as atividades do COAF, e no artigo 15 desta legislação nova está exatamente esta prerrogativa, esta obrigação que tem o COAF de repassar às autoridades judiciárias as informações comprometedoras. Uma transação atípica, uma movimentação financeira atípica que pressupõe existência de corrupção, de crime, de ilícito praticado, esta movimentação financeira tem que ser informada à autoridade judicial. Então está lá no artigo 15 da legislação que nós aprovamos recentemente. E esta legislação, este artigo 15, não foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal para que o presidente da Corte, da Suprema Corte, pudesse monocraticamente determinar a interrupção de investigação de uma delas, mas que culminou depois com a ampliação e a suspensão, ou o perigo de suspensão, de mais de 5 mil ações e inquéritos de investigação. E agora, no mês de agosto, certamente este assunto voltará ao Supremo, com a antecipação da decisão que estava programada para 21 de novembro, mas a repercussão foi tão grande que certamente nós teremos antecipação já agora para o mês de agosto. Mas a propósito de impeachment, o que eu queria dizer é que será um dos nossos temas na reunião da próxima terça-feira com esses senadores. Nós temos
na gaveta da mesa do Senado Federal vários pedidos de impeachment de ministros do Supremo, inclusive este. A gaveta não é o meu melhor lugar. Eu não estou antecipadamente dizendo que temos que determinar o impeachment de ministros, mas eu estou dizendo que é obrigação deliberar a respeito. Então, nós vamos apelar ao presidente do Senado para que ele submeta à apreciação da Casa. Os 81 senadores devem ter posição a respeito, devem assumir responsabilidade em relação ao impeachment, ao pedido de impeachment. Se houver sustentação jurídica, se houver justificativa consistente, vamos colocar para que o plenário delibere. Mas é preciso oferecer resposta, é preciso decidir a respeito. O pior dos mundos é a ausência de decisão. Nós não podemos ser indecisos, nós não podemos de forma alguma desrespeitar uma sociedade, uma população inteira, sem oferecer resposta às suas aspirações, às suas reivindicações, aos seus pleitos, não é? E a outra questão é da CPI Lava Toga. Os que acompanham mais de perto este assunto sabem que houve um compromisso do presidente. Primeiramente, ele submeteu à Comissão de Constituição e Justiça, que por maioria de votos negou a instalação da CPI. E houve um recurso ao plenário. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assumiu o compromisso de colocar em votação no plenário do Senado Federal esse requerimento propondo a instalação de uma CPI para investigar alguns fatos determinados, fatos que foram de repercussão nacional, que foram noticiados. Então são fatos determinados que justificam a instalação da CPI. Não se trata de investigar o Poder Judiciário como um todo. Não é uma CPI contra o Judiciário, é a favor do Judiciário. A favor do lado bom do Judiciário, do lado correto do Judiciário. Então eu imagino que magistrados competentes, dedicados e éticos devem desejar a instalação da CPI exatamente para separar joio do trigo. Então, eu não estou dizendo que vamos instalar a CPI. Se tivermos a maioria no plenário do Senado favorável à instalação da CPI, temos que instalar. E eu posso dizer a vocês que eu já me coloco favorável à instalação da CPI, porque ela pode ser também um palco para a criatividade, para a propositura de legislação nova relativamente à composição dos tribunais superiores, ao modelo de escolha dos ministros dos tribunais superiores. Então, sou favorável. Outra questão, a reforma da Previdência. Vai chegar ao Senado. Então, aí, um dilema incrível, né? Porque é uma reforma de sacrifício. É uma reforma de sacrifício. E há uma tendência no Senado de aprovar o que veio da Câmara para o Senado não ser acusado de adiar a promulgação da proposta, porque já há um atraso, são 7 meses de governo e a reforma não está aprovada. Então, há uma predisposição do Senado aprovar o que chega da Câmara. E nós temos que afirmar peremptoriamente, já de antemão, é uma reforma de sacrifício para o povo. Pode ser boa para o governo comemora que vai economizar quase 1 trilhão em 10 anos e 3,5 trilhões em 20 anos. Mas o povo não pode comemorar. O povo não aplaude a reforma, porque para os brasileiros é uma reforma de sacrifício, já que os brasileiros terão que trabalhar mais, por mais tempo, terão que pagar mais durante mais anos e terão que se aposentar mais tarde e receber menos do que certamente gostariam de receber. E o que é pior, 80%, aproximadamente 80%
da economia de 1 trilhão virá daqueles que terão aposentadoria de até 2 salários. E parece que são 6.500.000 aposentados que estarão recebendo até 2 salários mínimos de aposentadoria e serão responsáveis por, a cada ano, 400 mil de valor autorial, não é? Que fica no cofre do governo. Ao final, para cada um, ao final da vida, restará no caixa do governo 400 mil reais de valor autorial que vai assegurar ao governo um resultado de vantagem, porque evidentemente este aposentado vai morrer antes e vai deixar esta sobra no caixa do governo. Enfim, é uma questão complexa, delicada, mas nós temos que encarar desta forma, nós temos que ser francos. O que se salienta na defesa da aprovação da reforma é que, se ela não for feita, em razão da falência do sistema previdenciário, no futuro não existirá dinheiro para pagar qualquer aposentadoria. Então também não dá para falar que essa reforma está acabando com os privilégios, ela não está acabando com os privilégios. Vamos ser francos, mas vamos discutir isso também agora nesse segundo semestre no Senado Federal. A outra reforma é a tributária. Eu não me conformo com esta lentidão. Então, eu imaginava que depois da nossa iniciativa, aqueles que acompanham confirmam isso, eu tomei a iniciativa de propor ao presidente do Senado a apresentação da proposta de reforma tributária do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que tinha sido aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados no final do ano passado. E foi relegado a um plano secundário, foi colocado na gaveta, iniciou-se lá a tramitação de uma outra proposta de reforma da Estaca Zero. Então nós buscamos essa proposta, levamos ao presidente do Senado, essa proposta foi submetida a todos os líderes partidários, nós assinamos, 65 senadores assinaram. E esta proposta está na Comissão de Constituição e Justiça, já há um relator designado. Mas esta é a questão. Não basta designar o relator e ouvir, ora, esta reforma só acontecerá no ano que vem. Nós temos que assumir o compromisso da agilidade, da celeridade. Nós temos que aprovar com urgência a reforma tributária, porque ela é fundamental para alavancar o crescimento econômico do nosso país. E eu não estou muito animado em relação a esse comportamento de falar, olha, essa reforma não será aprovada este ano. Nós já perdemos tempo demais, já perdemos muito tempo. Então, vamos colocar como foco central do nosso trabalho agora no Senado exatamente a reforma tributária. Evidentemente, os outros projetos, que são importantes, como do foro punitivamente, a prisão em segunda instância, projetos que são referentes ao pacote anticrime, anticorrupção e antiviolência, são projetos muito importantes. Eu, pessoalmente, tenho 13 no Senado, além das propostas do ministro Moro. Por essa razão, nós temos que trabalhar com muita intensidade nesse semestre, quem sabe recuperando um pouco do tempo que se perdeu, porque eu imaginava que o novo governo pudesse propor as reformas já na primeira semana, todas elas, projetos prontos, bem formulados, submeter ao Congresso, articular com o Congresso, com mesa da Câmara, mesa do Senado, a distribuição das tarefas, para que simultaneamente todas essas propostas de reformas pudessem ser debatidas e aprovadas num tempo recorde, que eu imagino até a metade deste ano nós deveríamos ter essas reformas aprovadas e já estamos chegando em agosto sem aprovação de uma delas sequer.
Portanto, é um atraso imperdoável, porque nós estamos no fundo do poço, a economia não reage e essas reformas são essenciais para a reação da nossa economia. Estamos vendo aí empresas fechando, empregos sendo extintos, não é? Trabalhadores sendo desempregados, as oportunidades são escassas, as desigualdades aumentam, né? Aliás, essa reforma da Previdência será um mecanismo promotor de desigualdades, aumentará as desigualdades. Então, nós estamos diante desse quadro, precisamos agir, precisamos atuar. Esse esforço de 15 senadores de se reunirem, porque são mais apressados, porque nós somos mais angustiados, né? Tem esse objetivo de tentar motivar, estimular o Senado a agir com maior eficiência e com maior agilidade. Bem, vamos encerrando por aqui. Está aí o Congresso Nacional, que amanhã certamente começa a se movimentar. Amanhã, provavelmente, com quórum baixo, apenas para pronunciamentos, porque deliberação só na próxima terça-feira. Mas aqueles mais presentes já estão chegando, como eu, para não faltar no primeiro dia de trabalho. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite. Obrigado aí, ao Luiz Wolff, que veio até aqui para me dar condições de falar para todo o Brasil nesse momento. Grande abraço a todos os amigos.